O Flamengo vai ter que sair da Libra e jogar sozinho. Jogar com o Sub-17, com o time reserva. Jogar o campeonato do Flamengo, sem os outros clubes. Essa é a declaração da presidenta do Palmeiras, Leila Pereira. E a gente aqui no Papo de Torcedor com Valor vai debater isso. Será que dá para o Flamengo jogar sozinho? Vai ter torcida? Vai ter audiência? O que você acha? Vem pro vídeo então, que a gente vai discutir sobre no Papo de Torcedor. Vem comigo. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Charles Nakata e eu sou torcedor rubro-negro, como vocês estão vendo, camiseta. Primeiro vídeo do canal, então já peço perdão aí pra vocês aí se eu repetir muitas vezes as palavras. Eu posso estar cometendo alguns erros, alguns equívocos, então eu já peço perdão logo no começo desse vídeo. Mas se você gostar desse papo, se você gostar dessa conversa, não vou gritar, não vou fazer espalhafatez, mas o que eu quero é um papo coerente, com cabeça, que a gente possa entender o lado dos outros também, só que a gente quer que eles entendam o nosso. Então a gente vai tentar explicar aqui detalhado, porque acho que tem alguns jornalistas que fecham os olhos e tentam não entender o lado do Flamengo, do rubro-negro. Então vamos tentar entrar no assunto do começo. Então, desde o começo, qual que é a briga da Libra, dos clubes, contra o Flamengo? É dinheiro, né? O Flamengo conseguiu bloquear 77 milhões de um valor que ia cair para esses clubes agora recente. Então os caras estão indignados com o Flamengo. E é de se entender, como eu falei, se a gente se colocar no lugar deles, é de se entender. Porque era um dinheiro que eles estavam contando e de repente não vai cair mais esse dinheiro para eles. Então, assim, eles estão revoltados e aí estão batendo, estão emitindo nota, presidente falando, a imprensa que puxa para o lado desses clubes está revoltada, a imprensa que puxa para o lado do Flamengo está tentando expressar, né, o lado flamenguista, mas requer muitas opiniões. Então, nesse vídeo, eu como torcedor vou tentar me expressar o que eu estou vendo e o que eu estou entendendo. Eu quero puxar um ponto também para ver se vocês lembram sobre algo do passado para a gente tentar entender o que está acontecendo hoje. Vamos lá. O Flamengo bloqueou na justiça, conseguiu bloquear com uma liminar, né? Até tem jornalista falando que o Flamengo só conseguiu isso por causa do STJDC do Rio de Janeiro. Chega a ser até uma afronta para um jornalista falar isso, mas enfim. O cara comentou sobre isso, que o Flamengo só conseguiu essa liminar por isso. Mas se o Flamengo, eu penso assim, se o Flamengo conseguiu uma liminar, alguma coisa tem no contrato. Contrato errado, se consegue algo. E até então, se fosse um errado que foi, por exemplo, Maracatraia do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que no outro dia essa liminar tinha sido derrubada. Porque, cara, são todos os outros clubes, são todos os outros advogados contra o Flamengo. Imagina se você precisa receber dinheiro, você vai chamar os melhores advogados que você tem à disposição. Todos vão pegar o contrato e vão derrubar a liminar. Até agora não aconteceu. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo, isso não aconteceu. Então alguma coisa tem. O contrato não foi bem feito. Deu oportunidades para o Flamengo usar. Estão falando que o Flamengo é egoísta por usar isso, usar a parte do dinheiro, porque ele tem e tal. Estão usando o sentimento, aquela coisa. O Flamengo é ruim. Eu acho que quando se mexe com dinheiro, todo mundo, toda pessoa vai pensar no seu próprio umbigo. Todo clube, eu tenho certeza. O pessoal, quando estava devendo o pessoal do Cuiabá ali, que o Corinthians fez contratação, o cara do Cuiabá estava cuidando do que era dele, estava cobrando o Corinthians de toda forma. Ninguém foi lá e se juntou, vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos pagar então pro Cuiabá aqui essa parte aqui que ele não recebeu? Ninguém, porque todo mundo só está pensando no seu. Ele que se vire com o Corinthians. Aí vão lá, dão declaração que o Corinthians fez errado, mas todo mundo só pensou no seu. Ninguém é bonzinho. Então é isso que a gente entende. Como torcedor eu vejo isso. E cada um vai puxar o seu. O Palmeiras, agora falando do Palmeiras, eu não acredito que ele esteja errado. O torcedor do Palmeiras, errei no começo. O torcedor do Palmeiras não está errado. Sabe por quê?
porque o que ele vê é a presidenta dele falando, dando declarações que o Palmeiras só quer o melhor de todo o futebol. Tudo muito bonito, tudo muito lindo, tudo muito bem explicadinho. Ela fala, o Palmeiras só quer o melhor pro futebol, o Flamengo só tá pensando nele. O Palmeiras não. O Palmeiras ganharia mais também se ele fosse junto com o Flamengo, mas o Palmeiras não quer isso. Só que, torcedor palmeirense, torcedor de outros clubes, é mais fácil você abrir mão de 10 milhões do que você ver o seu adversário ganhando 50 milhões. Os valores, posso estar errado aqui, gente. Se eu estiver errado, me corrijam. Mas é mais ou menos isso, a proporção, se fosse ganhar mais. Digamos que eu sou o vendedor, suposição, e no final do ano, do mês, não sei, tem uma bonificação. E essa bonificação seja para todos os vendedores, os melhores, piores, e eu seja um vendedor tipo top 5 ali. Tem os 10 melhores, ou seja, top 5. E eu ganho ali aproximadamente ali um bônus de R$ 1.000 no meu bônus, R$ 1.000. Só que tem um top 1 lá, que vende pra caramba, e o cara ganha, digamos, um bônus de 5.000. Aí de repente chega o presidente e fala assim, ó, todo esse bônus, tudo que vocês venderam, a gente vai dividir com todo mundo, galera, agora. O cara que não vende, que faz parte da equipe, zeladoria, pessoal da limpeza, administração, caixa, vamos dividir com todo mundo. E esse bônus, a partir de hoje, vai ser R$ 900 para todo mundo. 900, 800, 1.000, 1.100, digamos assim, mais ou menos nessa faixa. A faixa que eu já levava. Um dinheiro que já era meu, mesmo sendo top 5. Para mim, é muito fácil abrir mão disso. E eu falar, beleza, vamos fortalecer todo mundo vai ficar motivado. Vamos lá, bora, tamo junto, equipe. É fácil. Agora, ir pro vendedor top 1, que já ganhava 5 pau, de repente vão chegar e vão falar para ele, ó, 4.000. Eu tenho certeza, cara. Esse cara conta com esse dinheiro para pagar as contas, pagar a luz, a água dele, para pagar pensão para filho, comida, pensão para ex-esposa, sabe? Eu tô tentando. Então, assim, é o que fizeram, é mais ou menos isso. Praticamente pegaram um contrato que o Flamengo já tinha um valor, o Flamengo, o presidente, o ex-presidente, aceitou reduzir esse valor e o Flamengo perder cerca de 100 milhões ao ano. No final de um contrato de 5 anos, são meio bi. E o Flamengo aceitou, o antigo presidente, não sei porquê, então não vou entrar nesse mérito, mas o atual presidente, o BAP, desde que ele entra nessa presidência, ele fala que ele ia brigar pelos direitos do Flamengo, do que era devido. O que o Flamengo merece é o que ele iria brigar. Então, em nenhum momento, ele correu, ele falou, ele se esquivou. Ele sempre bateu na tecla. Eu, como flamenguista, vi isso, percebi isso e acompanhei. E o Flamengo, desde o começo do mandato dele, tenta negociações com os outros clubes. Só que não há conversa. E o que o Flamengo fez? Foi no calo principal, que é o bolso, o dinheiro. O Flamengo entrou com uma liminar e acabou bloqueando esse dinheiro. Chega a ser complicado a gente comentar sobre isso, mas eu vou ter que comentar sobre a indignação de muitos jornalistas. E ao afirmar que o Flamengo só está pensando neles, eles não colocam esse ponto que eu acabei de mencionar no vídeo. Chega a ser, até parece que não fazem tanto faz, tanto fez de procurar e entender. E nós, como flamenguistas e torcedores, nós estamos acompanhando. Então, quando a gente vê um jornalista, parece que sem informação, expressando isso, chega a se indignar. Não sei se é falta de informação ou o não querer aceitar isso, por talvez torcer para outro clube. Mas a gente não está aqui para apontar ao dedo de ninguém, mas a gente vai apertar na ferida mais um pouco. Declaração da presidenta, nossa não, jamais, a presidenta Leila Pereira, do Palmeiras. O Palmeiras só quer que o futebol cresça e evolua tudo junto, e o Flamengo só está pensando nele. Tem várias manchetes sobre isso, ela falando. E vamos só tentar voltar para trás. Quando o Palmeiras tem um estádio, W Torre e tal, estádio normal, bonito, e de repente eles vão e colocam um sintético. Eles pensaram nos outros clubes? Nos outros 19 clubes da primeira divisão?
Eu lembro que teve uma temporada que quase nenhum clube ganhava do Palmeiras lá, quando estreou o sintético, porque eles eram acostumados, os outros não. Hoje a gente vê um nível mais normal. Digamos assim, até o futebol do Palmeiras, como melhorou, tem jogadores de mais qualidade hoje, eles estão perdendo mais em casa do que fora. Até se você é torcedor do Palmeiras, me corrija se eu estiver errado. Mas no atual time, que é um time mais qualificado que a gente vê, parece que jogar fora é melhor do que jogar no sintético. E é isso que eu me pergunto. Quando o Palmeiras pensou em colocar o sintético, em quem ele pensou? Ele pensou nos outros clubes? No melhor do futebol brasileiro? A gente vê alguma liga estrangeira que são as tops, a Premier League, a Liga Espanhola, com grama sintética, são os tops, onde o nosso futebol brasileiro deveria olhar para essas ligas e tentar se inspirar. Mas ela não, porque ela não era presidente, mas o Palmeiras pensou nos outros clubes para um melhor futebol, só pensou neles mesmo, só pensou no próprio clube, na W Torre e no próprio umbigo deles. E eles não estão errados, porque isso faz com que eles tenham um estádio que consiga suportar mais shows, onde entra mais lucros e dinheiro. Então, assim, eles não estão errados nisso. E se a CBF permite isso, a FIFA permite isso, eles não estão errados. Então, e eu entendo. E até bato palma para eles. Né? Agora, falar que é pro bom do futebol brasileiro pensar e falar que o Flamengo só está pensando nele, chega a ser hipocrisia. Outra declaração para finalizar o vídeo, gente. Desculpa tá prolongando, mas outra declaração da própria presidenta. O Flamengo vai ter que jogar sozinho, jogar com outros clubes, jogar com o Sub-17, jogar com o Sub-20, com o time de segunda divisão. Se ele sair da Libra, sendo excluído da Libra, ele que vai jogar sozinho. A Libra organiza o Campeonato Brasileiro? A Libra organiza a Copa do Brasil? A Copa Libertadores? CBF, como é Libertadores, até acho que o Carioca, a Libra não tem nada a ver. Então, se o Flamengo sai da Libra, ele perde a chance de disputar esses jogos? A gente sabe que não. O que vai acontecer, ele vai sair da Libra e ele vai ter que o seu direito de transmissão. E às vezes, eu particularmente penso assim, acredito que o Flamengo sozinho consegue um dinheiro maior do que se ele negociando junto com os outros. Porque o Flamengo, hoje não, desde que eu sou criancinha, é muito grande. Só faltava ter organização. E com organização, você consegue captar e trazer mais recursos. E é o que o Flamengo está fazendo. E eu acredito que se ele sair da Libra, é o que ele vai fazer. E acredito que seja o melhor, minha opinião, tá, galera? Então, se vocês gostaram desse vídeo, foi uma expressão de um torcedor, me segue, compartilha esse vídeo e aí a gente tenta esclarecer mais algum tema. Tem alguns detalhes desse tema que dá para ser discutido num próximo vídeo. Eu vou estar fazendo para vocês, só que aí vai depender se vocês gostarem ou não desse vídeo. Valeu, galera, meu nome é Charles Nakata e vocês estão no Papo de Torcedor com Valor. Beleza? Valeu, abraço, até mais.